uma vez, para ter silêncio absoluto, nós temos mais um grupo agora que vai fazer a apresentação. Pessoal, bom trabalho, gente. Ailon e Jaqueline. Tudo bem? Boa tarde. O nosso grupo desenvolveu um sistema chamado SISC, que é um sistema de gerenciamento de estoque com cadastro de venda, de produtos, funcionários. Ele tem como objetivo facilitar o gerenciamento de qualquer loja, no modo geral. Os integrantes do grupo sou eu, Jaqueline, e o Aaron. Bom, o nosso sistema, inicialmente, ele foi projetado em algo bem simples, porque o nosso cliente ele queria nada mais e nada menos do que apenas o cadastro dos produtos que ele tem em estoque e a saída desses produtos. Mas com o passar do tempo, a gente pensou em não fazer esse programa apenas para aquela empresa, mas sim expandir ela. Então, a gente pensou em colocar o acesso remoto, estamos pensando num projeto de Android com a ajuda do Jonas. Quero agradecer a todos os presentes aqui, logo no começo, a minha família que veio me assistir. Também os meus amigos que me deram força para estar aqui na frente agora apresentando, eu estou morrendo de nervoso. E também a todo o pessoal que me ajudou a completar o sistema, como a participação da Tami, que foi bem importante também para me ajudar, e a Jaqueline, que sem não teria como fazer, né? Bom, então vamos começar. Como é um sistema de estoque, ele tem que armazenar informações. No caso seria de produtos, né? A principal informação seria de produtos. Mas para salvar alguma informação, você precisa de um banco de dados. O banco de dados que nós utilizamos para estar podendo salvar essas informações foi o SQL Server, que ele já vinha vinculado juntamente com o programa que nós utilizamos para estar gerando o sistema. E assim, o SQL Server, ele pode assim estar disponibilizando vários recursos, inclusive a possibilidade de fazer um banco com acesso remoto. Primeiro, para a criação do banco, nós precisamos fazer modelagens para saber o que poderia atender às necessidades do cliente. As modelagens, no caso, seriam o MER e o DER, né? Onde utiliza modelagens através de tabelas, através dos dados de nomes dos campos, por exemplo, o nome do produto, a quantidade do produto no estoque e o tipo do armazenamento de dados. Se é um tipo, por exemplo, o nome, ele é em string, né? Ele é escrito, e a quantidade é int, um número inteiro. Depois da modelagem, a gente pôde fazer assim um banco de dados de verdade que foi utilizado no sistema. Bom, o SQL Server, só lembrando que foi de grande importância pelo fato de mexermos com ele diariamente, temos um relacionamento muito melhor com ele do que com outras ferramentas de banco de dados que tivemos acesso. O problema foi que, como o cliente queria bem simples e a gente estava pensando em algo mais alto, algo grande, foi bem difícil saber como fazer as modelagens do MER e DER, devido ao fato que toda hora a gente pensava em alguma coisa nova, uma coisa melhor para colocar. Como o acesso remoto foi implantado na metade do projeto, depois que a gente já tinha feito o básico, e depois do básico a gente só foi aprimorando. E o SQL Server foi de maior importância, porque ele era fácil de você usar o acesso remoto e deu um maior suporte na hora da criação do banco, do relacionamento, porque foi a parte que a gente mais teve dificuldade, devido ao fato que a gente percebeu há pouco tempo alguns erros que pra gente parecia que não ia ter solução, por causa do acesso remoto, que virou uma coisa meio louca no sistema. Bom, e outra ferramenta que a gente escolheu foi o Visual Studio 2010, utilizado para diversas outras linguagens, mas no caso a gente utilizou o C# para programação. É uma excelente ferramenta, tem um bom visual que ajuda
você saber o que você está fazendo, tem auxilia bastante. E também, graças ao grande mestre que apareceu aqui, que foi de grande importância também, quero agradecer ao professor Alexandre, que nos ajudou e nos auxiliou quando foi preciso, com dificuldade do programa. E agora a gente vai apresentar, porque é mais fácil dizer enquanto vamos apresentando. Uma boa observação para fazer é que esse sistema que nós estamos apresentando agora é a segunda versão do sistema CIS. CIS, que é CIS de sistema e de estoque, né? Porque a primeira versão foi feita bem como o cliente queria, que no caso seria o Rick Electrons. É uma loja de... Não, Rick Importados, que é uma loja de produtos importados, mais eletrônicos do que outras coisas. Então, essa segunda versão nós aprimoramos e vamos continuar a aprimorar. Então, tem algumas coisas que ainda vai deixar a desejar, mas tem coisas que está bem melhor do que já foi na primeira versão. O que está sendo implementado, como eu já disse, o projeto em Android, onde facilitaria para o gerente, imaginando a seguinte situação: o gerente está para comprar o produto que ele precisa, mas ele não sabe quantos que ele tem no estoque, se aquilo vai ser realmente importante. Então, através do celular dele, ele poderia estar verificando o que ele já tem, o que ele precisa realmente e o preço do que vai ser mais em conta para ele. Aqui a gente tem a primeira tela, que é a tela de login, onde o usuário que vai receber o login, o usuário de login e a senha do gerente ou do administrador, que no caso, como são os dois administradores, a gente passa todo as senhas, né, dos funcionários primários, que seria o gerente ou algum funcionário que a gente já tem certeza que vai trabalhar. No caso, a gente usou alguns explicativos, alguns exemplos, só para mostrar como que funciona. E aqui você pode escolher algum tipo de conexão. No Data Show ficou um pouco complicado de enxergar o branco, mas esse branco teve um objetivo, porque nas seguintes telas, nenhuma cor que a gente escolheu ia bater com o plano de fundo, que é algo que a gente implementou no nosso sistema também. É possível você trocar o plano de fundo e colocar um fundo que te agrada. E o branco foi o que mais se encaixou com diversas cores que nós testamos. Aqui na conexão você escolhe o método de conexão, que seria se é localmente, ou se ele só vai usar naquela máquina, naquele banco de dados, ou se é remotamente, se está no servidor ou se está no cliente. Como no caso, aqui nessas duas máquinas, a minha está como servidor e o da Jaque aqui está como cliente. Então tem que escolher o método em que vai ser acessado, e quando você configura no acesso remoto, tem um usuário que chama SA, que é padrão do SQL Server, a qual você tem que alterar a senha e colocar a senha que você deseja, para que possa ser feito acesso remoto. O botão da chave é para login, e logo ao fazer o login, você tem uma mensagem de boas-vindas com o nome da pessoa, que no caso seria o próprio login dela. Aqui, essas teclas que a gente tem, que não está dando para ver muito bem por causa da luz. Quer apagar a luz da frente? Seria melhor. Essa lá, Alexandre, por favor. Deixa só da frente. Muito obrigado. Bom, mas pode deixar, tá bom assim. Não, tá melhor. Tá melhor, obrigado. Aqui seria o desenho da própria tecla no teclado, para você ter uma ideia de um atalho para acessar qualquer um desses itens. Bom, temos o grupo de produtos, onde vai ser cadastrado, consultado os produtos que tem no estoque. A parte de vendas, onde você vai consultar as suas vendas, o lucro que você teve. E também cadastrar as vendas, onde só o funcionário vai poder cadastrar essas vendas, o gerente ele só recebe o relatório. A gente criou um sistema de permissões. E o acesso às redes sociais, que seria o quê? Se a empresa tem uma página no Facebook e precisa estar postando imagens dos seus produtos, preços que caíram, dando notícias. E também a possibilidade de estar enviando e-mails. Só que essa parte de redes sociais está restrito apenas para o gerente e para o administrador. São os dois que podem usar. O
o funcionário não tem acesso a isso. E o cadastro de funcionários e senhas também é só do gerente e administrador. Como o Alan falou, o sistema ele tem divisão de permissões de acordo com o usuário que vai estar logando. Se for administrador, ele tem todas as permissões concedidas, como é o que nós logamos agora. Gerente, ele tem algumas limitações, ele não pode, por exemplo, cadastrar e nem ver a senha do administrador, né? Mas ele pode cadastrar funcionários, coisa que o funcionário não pode fazer. O funcionário ele só vai mesmo realizar venda, atualizar estoque, outras coisas. Outro recurso também é que o sistema ele puxa a data de hoje e o horário atual. Bom, aqui ele está demorando um pouquinho porque ele está lendo do segundo banco de dados que foi projetado por causa disso. Porque eu imaginei a seguinte situação: se você está no acesso remoto e a pessoa trocar o plano de fundo e ele está pegando acesso remoto, essa máquina não pode ter a mesma imagem que aquele tem, então pode dar esse conflito. Então foi criado um banco de dados separadamente. Aqui, o recurso que a gente utilizou no cadastro de produtos está aqui no código. Por quê? Aquele código que foi inserido ali, ele vê qual foi o último número inserido ou a quantidade de linhas que tem, puxa o valor que tem e joga aqui. Então, você não precisa mudar ali. Só se você quiser colocar um produto que já tem um número, um código específico. Na utilização de códigos de barra, normalmente acontece isso. Então, ali ou você digita o código que você quer, ou você só deixa ali que ele vai pegar o último e acrescentar um. Bom, alguém tem uma ideia de algum produto para cadastrar? Mouse. Mouse. Bom, na categoria, a gente pode ou escolher uma que já tem, ou podemos acrescentar uma nova. Aqui a gente pode cadastrar uma categoria, no caso, colocar deixa eu ver se já tem acessório de informática que trabalha com Facebook. Não tem. Então vamos lá. Acessório. Opa! Eu acho que ele deu esse problema por causa do acesso remoto, que eu não revisei ainda o acesso remoto, eu estava trabalhando mais no banco de dados local, mas ele está funcionando normal. E aqui ele consulta os que já tem e você pode fazer alteração também. Bom, ele já foi alterado e já puxou direto do banco. Agora, e outra coisa é a data. A data, ele já puxa a data atual do dia de maneira curta. Então, vamos lá. Quantidade que tem no estoque. E o fornecedor, como na primeira vez que foi pedido o sistema, da maneira que ele foi pedido, ele não queria que não precisasse colocar o fornecedor, então não era necessário para ele colocar. Então o que a gente pensou? Você pode tanto escrever o nome do fornecedor que vai aparecer na consulta de venda, ou se você deixar em branco, ele cadastra como nenhum, para economizar tempo. Bom, o produto foi cadastrado, ele já trouxe o próximo código para 21, que seria o próximo. E uma coisa que eu esqueci de mostrar é aqui no cantinho, que não dá para ver direito, que seria onde você altera o fundo. Onde você pode colocar qualquer uma imagem, né? Aqui a gente já tem alguns padrões na hora que instala, onde você pode estar fazendo essa alteração e fechando o formulário e abrindo de novo, porque ele vai carregar a última. Bom, temos também a consulta de produtos, que é para dar baixa nos preços. Por exemplo, vamos supor que o iPhone foi vendido e está com menos de 5. Então, o gerente tem que dar abaixo e ver se comprou mais, se não comprou, e aí vai fazer essa alteração. Como no caso aqui, vamos dizer que no iPhone 5 chegou mais
Estou com 9 no estoque e caiu o preço para 500. Bom, o produto já foi alterado e já está aqui também. Como eu disse, o fornecedor ele vai aparecer conforme o cadastro. Também é possível fazer a pesquisa de produtos da seguinte forma: você pode procurar pela categoria e o nome da categoria, ou pelo produto, o nome do produto e o código do produto. É a forma que fica melhor para o usuário. No caso, eu vou procurar por nome. Ele trouxe tudo que tem a ver com iPhone no banco de dados. Também é possível fazer a exclusão nesse botãozinho com o formato do X, que é para excluir do banco de dados. Cadastro de venda. O cadastro de venda, ele vai estar fazendo toda a outra parte administrativa do sistema, que seria o cadastro do cliente e a realização da venda em si. No caso, cadastro do cliente, você é possível estar consultando os clientes que você já cadastrou, seja por direto do banco, né, puxando por um combo box, ou seja por nome. Você pode estar consultando eles e estar, assim, realizando a compra. Vou colocar o nome certinho já. Aí ele puxa o cadastro do cliente, ou você pode cadastrar com planos. Ao puxar o cadastro do cliente, ele vai dar permissões, que no caso seria alterar informações do cliente ou excluir o cliente. Então, toda a parte administrativa do cliente já está inclusa na parte administrativa da venda. Após você escolher um cliente, você vai estar escolhendo os produtos que você vai estar anexando nessa compra. No caso, você pode pesquisar tanto por código quanto por nome. Eu vou estar escolhendo o código. Ele já puxou o produto referente ao código 5 e puxou todas as informações de preço, a quantidade do estoque, a categoria. E eu coloco a quantidade que o cliente quer desse produto. E acrescento ele à venda. Ele vai parar ali embaixo, adicionando um produto à venda. Dá para eu pesquisar, adicionar outros produtos. E possam dar a quantidade também. E ele vai adicionar a venda. Depois de adicionar os produtos à venda, dá para escolher se o cliente pode ou não ter o desconto. No caso, eu vou colocar um desconto de R$10 para arredondar. Ele arredondou para 700, né? E o valor que o cliente deu, por exemplo, para o pagamento foi R$1.000. Aí ele já deu o valor do troco. Ao realizar o cadastro da venda, ele não vai só salvar a venda, mas ele vai alterar o estoque do produto, porque foram 2 produtos comprados. Então ele vai descontar aquela quantidade que foi colocada que o cliente requeriu e vai descontar do estoque. Depois de realizar a venda, o administrador, o gerente, ele pode consultar as vendas que já foram realizadas. Aqui nessa parte, ele vai carregar todas as vendas e automaticamente ele já soma o valor que o cliente já recebeu no total dessas vendas. Ali embaixo, no valor adquirido. Bom, só ressaltando um detalhe. Alguns daqui estão com o CPF zerado e escrito não cadastrado, pelo fato que no início também, ele também não queria fazer o cadastro da pessoa. Então ele tem essa opção, ou ele faz o cadastro, por acaso ele quiser dar um desconto futuramente, ou então ele pode simplesmente, em vez de buscar, já que ele não vai cadastrar, ele pode simplesmente cadastrar normal, que ele vai cadastrar como não cadastrado, salvando aqui. E ali embaixo, como ela já disse, é o valor total que o gerente vai receber. E outro motivo também por ter essa parte não cadastrada é que o CISC ele é dinâmico. Ele
vai servir pode servir para várias lojas. Então, por exemplo, vai que é uma loja onde a pessoa, onde de fato não tem necessidade de cadastrar um cliente. Se for, é um exemplo, uma farmácia. A pessoa, às vezes, ela vai comprar algo simples, ela não precisa cadastrar endereço, telefone, tudo certinho. Ela precisa daquele remédio urgente. Então, ela faz a compra sem precisar ter o cadastro. Nessa parte de consulta de venda, dá para pesquisar também por nome do cliente. Ele vai puxar todas as vendas realizadas daquele cliente. E ele vai gerar o valor que o cliente já deu de lucro para o vendedor, né? Para a loja. Ele não vai dar o valor integral de todas as vendas como estava antes, mas só do que está buscando. A data funciona da mesma forma. No caso, ele vai escolher um período, né, de data. E ele vai fazer a busca. Acho que eu seria o Coloque em outubro. E aqui, vou colocar também, que os cadastros que a gente tem é um pouco antigo, então. Bom, essa parte de data, ela foi implementada assim, meio que de última hora. A gente teve uma grande dificuldade na parte da procura desses dados, porque estava procurando só um mês. Até ontem eu ainda estava revisando isso, está funcionando, mas... Uma vantagem do acesso remoto. Já, volta lá, só um minuto. Lembrando, só uma coisa que a gente esqueceu de falar, é que tanto na consulta dos produtos, quanto nessa parte, quando você faz a busca, você já percebendo que nem quando pesquisou por nome, ficou apenas os dois. Caso o cliente queira limpar tudo aquilo, tem esse botãozinho no canto que é o de atualizar, ele traz todos os dados de volta. Entretanto, pelo acesso remoto, a gente criou um algoritmo para a cada determinado tempo ele atualiza automaticamente. Referente ao acesso remoto, eu poderia, por exemplo, cadastrar uma venda aqui e ele vai puxar no outro computador. Cadeira já. Bom, ali na outra máquina, ela está fazendo um cadastro de venda, como na tela apresentada anteriormente, onde você ia colocar o nome do usuário, do cliente, o preço, a quantidade que ele foi pedido, onde ela foi cadastrar a venda e aqui a gente vai consultar. Bom, como pode ser visto, tem uma nova venda efetuada na data de hoje e fui eu que comprei. São R$700 nesse ponto. Tudo bem. E essa foi uma demonstração do acesso remoto deles. Aqui a gente tem a parte do Facebook, acesso à internet, que é as redes sociais onde ele pode acessar a página, onde também é possível trocar o fundo. Agora, o legal está no de cadastro no e-mail. Porque a gente pensou da seguinte maneira na hora de fazer isso. Tem muitas pessoas aqui que tem UOL, tem BOL, tem IP. Então não deu para padronizar um só. Então o que a gente fez? Deixamos alguns padrões, que é mais conhecido, e de outros, que é onde a pessoa poderia estar colocando um e-mail, um site, né? Porque eu já vi casos em que uma empresa tem um site próprio para acessar os seus e-mails. Então essa seria a utilidade dessa caixa.
O único defeito que a gente não tratou ainda nisso é a questão que o gerente ele pode estar acessando qualquer outro site a partir disso. Mas essa parte seria tratada com proxy, igual o sistema da escola. Agora foi o cadastro dos funcionários e as configurações, que é a parte de alteração de senha. O cadastro de funcionário, ele vai trazer algumas opções, ainda mais para o administrador que tem todas as permissões liberadas, ele vai trazer tanto o cadastro, onde ele pode cadastrar qualquer tipo de funcionário, tanto o gerente, funcionário, quanto o administrador. E ele também pode estar fazendo a busca, de qualquer tipo de funcionário. Pode ser por nome ou pode ser por cadastros. No caso, o do gerente. O do gerente da loja, que é o Henrique. As informações que tem cadastradas nele é só o nome de login, a senha e o cargo. Assim, esse cadastro ele não precisa ser realizado por completo. Vocês podem ver que ele nem precisou dar endereço e nem o telefone, então é opcional também. Aqui ele pode fazer alteração, no administrador ele pode alterar a senha, ele pode fazer as alterações necessárias ou até mesmo a exclusão. O gerente, ele não tem as mesmas permissões que o administrador. No caso, o gerente ele não teria a opção de fazer o cadastro do administrador. Não apareceria essa opção administrador para ele. Ele não pode nem consultar, nem fazer o cadastro. O funcionário, ele também não pode fazer cadastro nem consulta de nenhum deles. Ele não pode ver as senhas dos outros, né? Nem... Tanto que poderia agir de má fé, né? Só cabe mesmo ao administrador ou ao gerente da empresa. Aqui é uma parte onde onde todos os funcionários vão ter essa permissão, que é para ele dar a própria senha ou o próprio nome de login, própria senha de login. Aí ele só altera a senha. Depois, na hora que ele logar, Deu esse problema porque ele tentou conectar no banco sem nada, então não conseguiu fazer uma das que Esse carregamento foi uma grande ajuda da minha querida amiga Dani, que ajudou a fazer o carregamento. Isso muito grata a ela, porque ela ajudou bastante. ele está alterando a senha. Cadê o lugar? Bom, até uma semana atrás, antes de você estava funcionando. Nossa, você falou, professor? Não tem problema. Pode O acesso remoto. passar acesso à arte, não tem problema nenhum. Bom, agora vamos mostrar a tela do gerente, que é bem rápido. Bom, como podemos notar, as permissões dele já foi reduzidas. Ele só pode fazer o cadastro, que vai seguir o mesmo padrão agora, mas as diferenças que ele só pode cadastrar o produto e verificar os produtos para dar a baixa no estoque. Ele vai só ter o relatório das vendas que foram feitas e o que ele recebeu, os acessos às redes sociais, como já foi citado, alterar a senha e cadastrar os funcionários. O único diferenciado desse do gerente é que ele aqui no caso de buscar funcionário, ele já não tem o nome de quem seria o administrador, que seria o meu nome e o dela, já não tem mais aqui.
Agora eu vou mostrar a tela do funcionário, onde eu peguei um nome especial aí para ajudar. Bom, como vocês podem ver, a tela a mensagem de bem-vindo já mudou, tá com o nome do funcionário. E as permissões dela já foi bem mais reduzida. Ela só pode consultar os produtos, fazer alteração, no caso seja necessário, a pedido do gerente, cadastrar as vendas e alterar sua senha. Bom, esse foi o CISC e nós agradecemos muito a presença de todos, a atenção de todos e os amigos que deram força, e a família, e a Deus por estarmos aqui. Pessoal, vamos lá. Parabéns pela apresentação. Eu preciso passar a palavra agora para os professores para que eles façam os comentários. Vamos começar novamente com o professor Jefferson, por gentileza, os comentários. Bom, esses errinhos aí que acontecem, isso é normal em todas as situações. E também pela parte documental, que eu vi que o projetor acabou estragando um pouco a qualidade das imagens do sistema de vocês. Mas eu achei perfeito também vocês utilizaram todas as emendas. Sei que o Iron ficou até as 2 horas da manhã testando todos os bugs, mas mesmo assim sempre aparece um ou outro. Eu só tenho a parabenizar vocês, gostei muito. Todos os trabalhos estão perfeitos, todos utilizando todas as emendas, tudo que vocês aprenderam, tem diagramas, no caso de uso, diagramas de classes, banco de dados, a linguagem da programação C#. Obrigado, professor Jefferson. Luciana, considerações. Eu pude observar aqui no trabalho de vocês que vocês usaram toda a competência que vocês adquiriram nesse um ano e meio. Desde conexão com rede, conexão com o banco de dados, utilizaram o banco de dados. Bulk Blue, que chama assim, não é qualquer banco de dados. Tive claramente que vocês utilizaram muita linguagem de programação, SQL. Eu fiz algumas anotações aqui na modelagem de dados de vocês, mas agora é corrigir os erros e colocar no mercado para mim. Obrigado. Pessoal, eu queria enaltecer o trabalho de vocês, parabéns pelo trabalho, tá? Realmente é um trabalho que tem uma complexidade um pouco maior, ele tem uma conexão com um banco de dados remoto. Realmente eu percebi em sala de aula o quanto vocês se empenharam para que essa conexão viesse a acontecer. Vocês pesquisaram, vocês se empenharam, leram alguns tutoriais até em inglês para fazer essa conexão. Então realmente existe uma complexidade maior. Esses erros às vezes acontecem mesmo e eu acredito que vocês vão conseguir acertar esses erros. Fico feliz por ver esse trabalho em equipe, né? Apesar de vocês terem sido divididos em grupos, né? A gente percebe por esses 2 primeiros, né, que houve uma troca, né, de colaboração entre vocês, então isso é legal, a gente vê isso dentro de uma sala de aula, né. O Iron particularmente tem as facilidades com programação, né, deve ter ajudado vários grupos aí, né, mas em parte também, pelo que eu conversei com o seu tio, pelo seu esforço, né, Iron. Ele fala que realmente você vai atrás e busca o que você quer, né. Parabéns pelo trabalho, vocês estão uniformizados, né? Fantástico, né? Uma apresentação bem profissional, né? Eu acho que os pais de vocês devem estar orgulhosos de vocês, né? Pela apresentação, tanto do primeiro grupo quanto do segundo grupo agora, que realmente é uma apresentação muito bem feita, né? Vocês têm firmeza no que vocês falam, né? Mostra o quanto vocês se empenharam no trabalho.
Parabéns, eu gostaria que vocês pegassem os trabalhos com o professor Jefferson, a professora Luciana, o grupo anterior também, por gentileza, peguem os trabalhos, para que vocês façam as correções e que esse trabalho fique na biblioteca. Vai ser impresso agora uma cópia final, em capa dura, e que ele fique na biblioteca e que ele possa auxiliar outros grupos que virão. Eu pedi para o Iron fazer toda uma explicação sobre esse acesso remoto, ele colocou um tutorial, né, no trabalho, para que realmente os outros grupos, né, até a segunda série que está aqui presente assistindo, né, levanta a mão, segunda série, pessoal. Vocês perceberam que os aguarda, né, o quão bom estão os trabalhos deles, e espero com certeza que vocês vão superá-los ou ser tão bom quanto eles, tá? Se eu não esqueci de nada, nenhum detalhe, deixa eu pensar. Eu queria agradecer a presença do professor Alexandre Galvani, que está aqui presente. Ele deu uma grande contribuição em todos esses trabalhos. Os trabalhos estão feitos em linguagem C#, então tem muito do trabalho dele, da orientação dele. E eu queria abrir, se ele quiser fazer algum comentário, eu queria deixar ele à vontade para fazer algum comentário. O professor Alexandre também pode fazer um comentário. Obrigado, parabéns para vocês. Sei que foi o ano inteiro, né? C# na tela, com muita luta, sei que vocês ganharam. Deu para ver no primeiro grupo que foi a apresentação. Foi excelente também, tão boa quanto essa. Entendeu? Então, só quero agradecer a participação de vocês e se sabe alguma coisa, parabéns. Obrigado.